tarde a todos e sejam muito bem-vindos. Na ausência forçada do Sr. Presidente Pedro Pimpão, cabe-me a honra de abrir esta sessão. E quero fazê-lo agradecendo a presença de todos, porque acredito que a forma entusiasta como aceitaram o nosso convite é bem representativa da dinâmica do nosso tecido empresarial e da vontade que existe em continuar a crescer nesta área tão importante para a nossa economia. Quero também dirigir um agradecimento muito especial ao excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Executivo do Turismo Centro de Portugal, Dr. Pedro Machado, bem como ao excelentíssimo Sr. Chefe do Núcleo de Apoio ao Investimento Turístico do Turismo Centro de Portugal, Dr. Gonçalo Gomes. Muito obrigada a ambos pela vossa presença. Depois, dizer-vos que, com um património histórico-cultural tão rico como o nosso e com uma riqueza natural tão intensa como nós temos, estamos a trabalhar para colocar Pombal como um destino turístico de referência, valorizando a diversidade do território estimulando o desenvolvimento económico do setor, bem como a criação de emprego e, assim, cumprir o nosso maior objetivo, o de fixar pessoas. O Plano de Desenvolvimento Turístico de Pombal, que estamos a implementar, refere na sua visão 2030 que Pombal deverá posicionar-se como um destino de excelência alicerçado na natureza, na história, cultura e tradição, capaz de potenciar uma oferta dinâmica e diferenciadora, adaptada a públicos que privilegiam a sustentabilidade, a autenticidade e a qualidade da experiência turística. Mas, se temos consciência da existência de potenciais atrativos turísticos capazes de configurar a afirmação do concelho enquanto destino turístico, reconhecemos também que teremos que aumentar a notoriedade e o reconhecimento de Pombal enquanto destino turístico e dos seus produtos diferenciadores e autênticos. Só estimulando o interesse e o desejo de visita conseguiremos captar novos visitantes para o nosso território. Os nossos compromissos assumidos com os pombalenses para a área do turismo são conhecidos. Pretendemos fomentar o turismo ativo e sustentável por intermédio da dinamização do Explore-Sicó na Redinha, da criação de trilhos e percursos pedestres, da valorização da Praia do Osso da Baleia, da futura Praia do Urso e da própria Mata Nacional do Urso, assim como dinamizando atividades de natureza como o pedestrianismo, o trail running, o BTT, a escalada, o parapente, a espeleologia, entre outros. Reafirmar o Castelo de Pombal como um monumento ex-libris do concelho e potenciar o turismo religioso, com destaque para o Convento do Lourissal e para a dinamização dos caminhos de Fátima, são outros dos nossos objetivos. Estamos já a trabalhar para a reinstalação de um posto de turismo no centro da cidade e na definição da marca Pombal, que deverá assegurar a promoção do nosso concelho a nível nacional e internacional, incluindo a criação de uma oferta turística integrada e a promoção de produtos endógenos, assim como assegurar a captação de reuniões, congressos e outros eventos para o nosso concelho. No entanto, caras amigas e caros amigos, este é um trabalho que não pode ser só da Câmara Municipal de Pombal. Todos os agentes, onde cada um de vós se enquadra, são essenciais e, por isso, contamos com todos, sem exceção, como nossos parceiros estratégicos. Os 2 últimos anos, como sabemos, foram de muitas dificuldades e, apesar de ainda existirem muitas dúvidas e incertezas, acreditamos que as coisas irão melhorar, que as pessoas irão circular com mais segurança e mais motivadas para visitar o nosso território. Progressivamente, acreditamos que será reposta alguma normalidade. Há, por isso, que conhecer e aproveitar as oportunidades que existem para o setor. E é para isso que aqui estamos, para ouvir quem nos pode ajudar, apresentando, incentivando e esclarecendo dúvidas sobre os diversos programas de financiamento disponíveis. Deixamos, mais uma vez, um sincero agradecimento a todos pelo vosso interesse e participação e deixando, mais uma vez, uma palavra muito especial ao Dr. Pedro Machado, ao Dr. Gonçalo Gomes, por se terem deslocado a Pombal para esta conversa que se deseja participada e esclarecedora. Esperamos sair daqui muito mais informados e ainda mais motivados para afirmar Pombal como um destino de experiências, como um território singular onde é possível experienciar e tirar partido dos elementos naturais e culturais presentes, mas garantindo sempre a conservação e a salvaguarda dos recursos.
Posto isto, e antes de iniciarmos a sessão propriamente dita, quero convidar o Sr. Dr. Pedro Machado a dirigir algumas palavras. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Estimada vereadora, uma saudação muito especial e em si ao Pedro Pimpão, ao nosso Presidente da Câmara. Esperemos que rapidamente ele recupere, ou pelo menos passe da fase do isolamento para a atividade. Estimada Ana, Sr. Chefe de Gabinete, queridas e queridos empresários, Gonçalo, colega da Turismo Centro de Portugal, eu gostava apenas de, nesta fase introdutória, porque o Gonçalo Gomes irá fazer-vos a desmaterialização do programa Transformar, que está neste momento em vigor, nas suas duas vertentes, nas suas duas variáveis, que é o mais importante, é esta a informação que hoje aqui seguramente vêm procurar, para vos dar um bocadinho a panorâmica daquilo que estamos a viver, quer do ponto de vista interno, mercado doméstico, quer do ponto de vista internacional. Nós acreditamos, eu acredito piamente, que o processo da recuperação terá na Páscoa, mais tardar, que é uma Páscoa tardia, porque ela é 17 de Abril, a nossa viragem para o processo franco da recuperação, atendendo àquilo que são os indicadores que temos do mercado interno, do mercado nacional, e muito em particular dos mercados internacionais, e dizer-vos que recentemente fizemos a Fitur em Madrid, e já é perceptível, quer a vontade que os espanhóis têm de saírem de Espanha, e Portugal é, por definição, o seu principal e primeiro mercado externo que eles procuram, e a Páscoa é normalmente o período em que os espanhóis vêm para o nosso país, quer do ponto de vista dos outros mercados de maior distância. E por isso há aqui 4 ou 5 variáveis que é preciso nós trabalharmos. Primeiro, restaurar a confiança dos viajantes. E para isso é crítico não só o processo que Portugal atravessou e ainda está a atravessar da vacinação, dos certificados de vacinação, dos certificados de recuperação. Eu já tenho os 2, já passei as 3 fases, sem e com Covid, sem e com vacinação, já com certificado de recuperação. E, portanto, hoje, cada vez mais, Portugal está claramente no raio dos mercados emissores que reconhecem estes certificados e para os quais nós teremos vantagem competitiva. Porque, ao contrário de 2017, todos nos lembramos do período dos incêndios que destruíram produto, que destruíram paisagem, que destruíram equipamento, ou mesmo do Leslie de 2018, que voltou a destruir equipamento, o Covid, não sendo nunca uma boa notícia, não destruiu o produto. Não alterou aquilo que é o posicionamento da marca Portugal, e a marca Portugal continua a estar entre as marcas mais bem posicionadas, sobretudo no circuito da procura dos mercados europeus e de alguns mercados externos à própria Europa. E, portanto, a primeira missão que nós temos pela frente é mais o nosso trabalho, quem gera destinos turísticos, quem gera a marca Portugal, fazer com que a imagem que passa, a percepção da imagem que passa para o exterior, é uma imagem que tem e cumpre esses 2 grandes requisitos: segurança e cuidados de saúde. Para que quem se quer deslocar, para quem viaja, tenha a percepção que, chegando ao nosso país, se tiver algum azar ou se tiver o facto ou a coincidência de poder ter uma doença, sabe que é bem tratado. Segundo, restaurarmos os circuitos dos mercados internacionais. Para estes mercados, e para nós em particular, o centro de Portugal já tem no mercados, já não é só a Espanha, mercados como o Brasil, como os Estados Unidos, como o Canadá, e outros mercados muito importantes. Existem já unidades hoteleiras na nossa região centro de Portugal, que, por exemplo, o primeiro mercado absoluto é o mercado americano. O que é que eles procuram? Pedestrianismo, trekking, walking, vinhos, e por isso, quem está nestas fileiras percebe que há aqui oportunidades que se estão a gerar hoje em relação, e já lá vou, à estruturação dos novos produtos com que Portugal se está a posicionar, sobretudo nesses mercados internacionais, e por isso para nós é decisivo recuperarmos a confiança destes mercados internacionais. Aqui seguramente que ainda há uma afetação por força da perda dos mercados que vêm aqui a Fátima, que vem ao religioso, que são aqueles mercados que neste momento estão essencialmente a levar pancada, como se costuma dizer na gíria, porque vivem muito das Coreias, vivem muito das Ásias, vivem muito desses mercados de longa distância, e, portanto, esses ainda não recuperamos, estamos a procurar recuperar, e eu acredito que na Páscoa e a seguir à Páscoa, esses mercados da média e da longa distância
já estejam em condições de apresentarem números melhores do que aqueles que apresentamos. Nós vamos para Tel Aviv a 27 de março e, por isso, vamos reforçar a nossa aposta não apenas no turismo religioso mariano, mas também nas fileiras do turismo judaico. E para o judaico é particularmente importante o mercado com os Estados Unidos, o Canadá, Brasil, mas também, obviamente, Israel. E por isso nós vamos reforçar esta nossa relação com os mercados internacionais. Terceira dica. O que é que o turismo de Portugal está a apresentar para 2022 e seguintes como produtos turísticos que estão ou a ser estruturados ou que querem ver estruturados para posicionar Portugal? Turismo industrial, turismo literário, turismo desportivo, turismo ativo, enoturismo, ecoturismo. Ou seja, vamos manter a aposta que havia nos 10 produtos estratégicos do Plano Nacional do Turismo, mas abrindo agora o leque para produtos turísticos que estão, neste momento, em linha com as tendências, sobretudo internacionais, e que, felizmente, são mais úteis, são mais positivos para destinos como o nosso. Porque o problema, sobretudo, da internacionalização foi que nós, durante décadas, talvez 40, 50 anos consecutivos, nós posicionámos sempre nos mercados internacionais como um destino de sol e praia. E tendo nós sol e praia, é evidente que a referência de Portugal, associada ao Golfo, não era nem o centro, nem Lisboa, era essencialmente a oferta do Algarve. E isso criou-nos 2 problemas estruturantes. O facto de sermos um país que se posiciona no sol e praia leva-nos para a sazonalidade mais forte, porque estamos a apostar num produto que tem uma janela de oportunidade em 3 meses, 4 meses no máximo, e além de um problema estruturante, que é a sazonalidade, foi a afirmação do monoproduto. É por isso que hoje estamos a crescer na cultura, no património, na gastronomia e em outros produtos turísticos que até aqui não tinham tanta procura como aquela que estão a ter agora. E por isso o vosso plano, que eu conheço bem, que aliás participei na discussão do plano estratégico do município de Pombal, está muito em linha com aquilo que vai ser e está a ser a aposta de Portugal, sobretudo para além daquilo que foram durante anos os seus produtos âncora no processo da internacionalização. O enoturismo, por exemplo, Pombal não é uma referência do enoturismo. Portugal é neste momento o segundo país dentro do mercado europeu mais bem posicionado a seguir à Itália. Estamos acima da França já. E é uma aposta nossa, nós que temos aqui 5 regiões vitivinícolas. Qual é a ideia? A ideia é aproveitarmos esta circularidade de estarmos aqui neste perímetro que este território tem, da proximidade em algumas destas regiões, e tirar partido disso. Assim como o turismo industrial ou assim como o turismo religioso pode e deve ser aqui particularmente aproveitado. E, portanto, do ponto de vista daquilo que são as oportunidades que o mercado está a colocar, é muito importante que os empresários, os operadores que aqui estão, possam, alguns que estão a prever ou a idealizar investimento, ou aqueles que já estão na atividade, terem esta consciência de que o que se está a abrir da oferta daquilo que é a marca Portugal é exatamente em linha com aquilo que são os produtos que nós temos aqui. Finalmente, para além desta estruturação, é de facto quais são os instrumentos financeiros que estão disponíveis. O Gonçalo vai seguramente fazer-vos essa apresentação bem discriminada. Normalmente nós pedimos para que as ações e estas explicações sejam interativas. Coloquem as questões todas que quiserem colocar depois ao Gonçalo. Não deixem ficar por responder. O Gonçalo Gomes tem, além da função de chefe de divisão, tem, digamos, esta via verde com o turismo de Portugal e, portanto, faz este trânsito entre aquilo que são as dúvidas que se colocam do ponto de vista regional e aquilo que se coloca do ponto de vista do turismo de Portugal. Estamos, naturalmente, a aguardar aquilo que vai ser o desenho do 2030, que ainda recentemente, com a doutora Isabel Damasceno, tivemos em discussão e que está a ser desenhado, e com o Jorge Brandão, e, portanto, estamos agora, de facto, em linha de privilegiar alguns investimentos. Do meu ponto de vista, já éramos uma certeza e vamos continuar a ser. A aposta que se fizer, quer do ponto de vista do município, quer das empresárias e dos empresários, nesta indústria, que é a indústria do turismo, ela vai ter resultados. Eventualmente, com alguns ajustamentos, a pandemia é o que é, e, portanto, vamos ter que nos ajustar. Eu já fui convidado assintomático e, portanto, provavelmente, como defendem alguns virologistas, alguns especialistas, isto já é entendível como é uma gripe ou como é outra doença e, portanto, vamos ter que nos ajustar a este novo normal
E a partir daqui começámos a fazer a vida. Começam alguns países a cortar algumas das restrições que haviam. Felizmente Portugal também já aderiu e hoje toda aquela complicação que existia sobre as possibilidades de se viajar, sobretudo em aeroportos, começam a estar mais esbatidas, começam a estar mais facilitadas e isso são bons indicadores para a percepção. A partir daqui, estimada vereadora, é no fundo trabalharmos em rede, trabalharmos neste conjunto. A sala que aqui está hoje, o número de pessoas que aqui estão é suficientemente simbólico para se perceber que há aqui uma aposta muito forte e muito credível nesta atividade, nesta indústria do turismo e, portanto, desejar que esta seja, de facto, uma solução, uma ação e uma apresentação muito positiva e pedir-vos desculpa, porque eu vim de outras paragens, ainda vou para um compromisso às 19 horas noutro sítio, mas o Gonçalo Gomes é suficientemente expedito e não precisa de mim para nada para fazer aqui uma grande sessão e obviamente, desejar que o Pedro recupere muito rápido. Não é que ele não esteja bem representado, não é chefe de gabinete, mas, enfim, os presidentes também são importantes para isso, que é para estarem presentes. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito bem. E posto isto, e para darmos início à sessão, e porque nunca é demais falar sobre o nosso território, vamos começar por uma breve apresentação elaborada pela Unidade de Turismo do município de Pombal. António, por favor. Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é António, pertenço à Unidade de Turismo do município e vou só, digamos, colorir um pouco as palavras do Dr. Pedro Machado com os nossos produtos turísticos, com a riqueza que nós temos, com a diversidade que nós temos no nosso território. Sempre que eu falar Pombal, entendam que estamos a falar de todo o território de Pombal. Nós temos uma grande dificuldade, ou um grande desafio, que é definir o que é para nós e tentar perceber o que é para nós, o que é o turismo em Pombal, quais são os produtos turísticos, aquilo em que podemos trabalhar e que podemos desenvolver. E isto porquê? E porquê é que se diz, ou se pode dizer que é um desafio? Porque a diversidade é muito grande e estamos representados em muitos segmentos, temos valores turísticos diversificados e isso pode ser realmente um motivo de expressão, mas um desafio que nos pode dar vários produtos turísticos, vários motivos de especialização, vários segmentos turísticos e acaba por se transformar numa riqueza. Eu aqui vou apresentar aquilo que é tangível, ou seja, os produtos turísticos que nós podemos ver, visitar, observar e usufruir, e vou-vos pedir que façam um pequeno exercício e que percebam que por trás de cada um destes produtos turísticos, ou daquilo que eu vos apresentar, sejam eles monumentos, sejam zonas naturais, ou sejam tradições ou expressões culturais, existe uma dinâmica intangível, ou seja, se nós olharmos para um monumento, o monumento é aquilo que nós estamos a ver, mas temos que entender que existe todo um historial por trás daquele monumento que fez com que ele ali aparecesse, fosse construído, fosse edificado, e o que fez com que ele chegasse aos dias de hoje no estado em que chegou. E isso, o intangível, a história que está por detrás, isso é riqueza. A nível turístico, isso é riquíssimo porque permite-nos criar storytellings, criar dinâmicas e especificamente neste caso, permite-nos que o nosso produto turístico seja muito mais composto, seja muito mais consistente e que vá ao encontro das necessidades e das aspirações de quem nos visita. É isso que nos permite fazer. Então, Pombal mais atrativo, temos logo ali duas referências evidentes. Nós, neste momento, com o momento em que vivemos, optamos por criar 5 capítulos, 5 separadores, digamos assim. O que é para nós Pombal? Pombal é a história, evidente,
é património, natureza, tradição e eventos. As setas são unidirecionais, mas compreendam que isto estão todos intimamente relacionados. Nós podemos ter um elemento de história que tem associado a tradição, tem associado, podem ser criados eventos e tem associado património cultural, cultura. Então vamos iniciar pela história. Nós estamos num território riquíssimo em história. Ele existe desde tempos remotos. Todos nós já ouvimos falar do Allosaurus fragilis, ou seja, dos dinossauros ou dos restos de esqueletos que foram encontrados. Portanto, período Jurássico, já tínhamos expressão. Período pré-histórico, temos evidências pré-históricas espalhadas pelo território. Temos ocupação romana, evidente. Ocupação visigótica também. Para quem for um pouco mais curioso, pode, por exemplo, em Abiúl, apreciar a igreja matriz, que tem um lintel, ou seja, uma pedra que será de expressão visigótica. Ocupação muçulmana, e aqui entramos na parte da Reconquista cristã, o período Alta Idade Média, evidente, o nosso monumento nacional, Castelo de Pombal. Caminhamos e passamos para o período moderno, Marquês de Pombal, e depois as invasões francesas, e chegamos ao período contemporâneo e à atualidade, com tudo aquilo em que estamos a viver. Portanto, somos riquíssimos em história. Nós conseguimos satisfazer qualquer visitante nesta linha histórica. Pombal é património, como já tínhamos visto. Começamos com o Castelo de Pombal, a nossa maior expressão a nível de monumento nacional. Eu há pouco falava do tangível e do intangível. Temos o tangível. Este castelo tem uma história enorme associada a ele. Torre do Relógio Velho, talvez o monumento mais discreto na zona histórica da cidade. Monumento nacional também. Praça Marquês de Pombal, zona histórica de Pombal. E na praça nós conseguimos ver todos os elementos mais importantes. Conseguimos ver o castelo. A Torre do Relógio está escondida lá atrás, ao lado da Igreja Matriz. Temos a cadeia, a antiga cadeia, e o celeiro do Marquês aqui deste lado, do lado esquerdo. Igreja Matriz São Martinho, ou seja, a igreja que estava no topo da praça. Por fora, muito singela, por dentro, riquíssima. Tem a particularidade de ter sido o local onde foram celebradas as pazes entre o rei Dom Dinis e o filho, por intermédio da rainha Santa Isabel. Museu Marquês de Pombal, a antiga cadeia, museu dedicado à figura de Marquês de Pombal, incontornável no nosso território, importantíssimo estadista. Museu de Arte Popular, instalado no celeiro. O celeiro por si só é um edifício que tem particularidades próprias, tem a estrutura, a gaiola pombalina, que foi utilizada após o terremoto em Lisboa, e tem instalado o Museu de Arte Popular Portuguesa com expressão artística de todo o país. Igreja Nossa Senhora do Cardal, junto às instalações do município. E, pela cidade, temos alguns edifícios que nos remetem para a arquitetura de Ernesto Corrodi, ou seja, arte nova. Não só de Ernesto Corrodi, mas também do seu filho. Passamos para fora da cidade, Abiúl, Arco Manuelino. Temos, por exemplo, Praça de Torres, temos Moinhos das Corujeiras, uma expressão muito específica do território. Temos o Palanque dos Duques. Passamos para o Lourissal, incontornável, a Igreja do Santíssimo Sacramento, Convento do Lourissal, com este painel de azulejo magnífico, o teto recuperado muito recentemente e mantém ainda uma congregação de irmãs no ativo. Redinha, porta de entrada no Sicó, ponte românica, terá sido um dos primeiros territórios que Dom Galdino de Pais terá intervencionado. E passamos para a natureza. Natureza é evidentemente praia do Loça-Baleia, bandeira azul, uma praia em estado natural, ou semi-selvagem, sem construções definitivas. Estrada Atlântica, a ligação entre a Nazaré e Pombal, com uma ciclovia associada. Esta expressão de floresta já não é em toda a sua extensão. No entanto, ainda há algumas zonas onde é possível circular com este tipo de
de paisagem. Mata Nacional do Urso, embora tenha sido muito afetada pelos incêndios e tempestade Leslie, há muitas zonas ainda verdes e que ainda são naturais. E a Serra de Sicó, a expressão mais a este do território, um território riquíssimo com duas dinâmicas muito importantes, a visível a exterior e todo o património que ela tem subterrâneo, ou seja, grutas, algares, exurgências, ela é riquíssima. Passamos para a tradição gastronómica, alguns exemplos, biscoitos de louriçal, beijinhos cardalinhos, fogaças, braceiros da ilha, uma expressão muito própria que utiliza uma fibra vegetal para fazer cestaria e outros componentes. E temos algumas lendas, aqui alguns exemplos, há mais. Temos a lenda do Moural Palomar associado ao Castelo de Pombal, a lenda das festas do Bodo, a lenda da Capela da Senhora da Estrela e a lenda da própria Praia do Osso da Baleia. A lenda, não a situação ocorrida há alguns anos. Que também pode ser vendida como um produto específico de turismo. Isso é verdade. Depois temos eventos. Pombal é eventos. Temos aqui vários exemplos, há muitos mais. Estes estão centrados mais na cidade, mas todas as localidades do território têm eventos muito importantes. Têm mostras gastronómicas, têm feiras dedicadas, têm festividades próprias e que fazem mover muitas pessoas. Em suma, Pombal é futuro. E é futuro assente na sustentabilidade, cada vez mais na sustentabilidade, por si só, necessita e gera investimento, que depois acabará, consequentemente, por gerar crescimento associado e valor turístico. Isto valor turístico porquê? Quanto mais valor tiver o nosso produto turístico, quanto mais o conhecermos, quanto mais o soubermos trabalhar e valorizar, mais valor ele terá. E maior será a percepção do valor associado para o visitante. Ou seja, o visitante não se importará de pagar um valor mais alto por um produto específico que lhe é particularmente querido ou que ele procura em específico. Portanto, tudo isto é uma cadeia de valor, gera valor. E é isso que acho que todos nós queremos para o território, para os agentes, para as comunidades, porque esta sustentabilidade tem pelo menos três vertentes. Tem uma sustentabilidade ambiental muito importante, preservar os destinos, tem uma sustentabilidade económica, porque nós estamos aqui pela economia, para gerar lucro, e tem uma sustentabilidade pessoal das comunidades, ou seja, há que sustentar que as comunidades têm que se sentir integradas no produto e fazer parte dele. Isso gera, por si só também, riqueza. E pronto. Basicamente, foi uma pequena apresentação. Obrigado. Obrigada, António. Convido então agora o Dr. Gonçalo Gomes para nos fazer a sua apresentação e para nos falar um pouco sobre os sistemas de incentivos para o setor do turismo. Obrigada. Muito boa tarde a todos, então. Muito obrigado pelo convite que nos foi dirigido. É com muito prazer que cá estamos. Eu tenho aqui uma apresentação com mais de 70 slides. Portanto, eu espero demorar menos de hora e meia. Também podemos jantar cá, ou não sei se é possível. Se for possível, se calhar é uma opção. Eu, antes de mais, quero trazer-vos aqui alguma informação, ainda antes de entrar nos sistemas de incentivo, da forma como é que nós vos podemos ser úteis. Todos vocês que queiram desenvolver projetos de investimento, com certeza. Eu preciso sempre de ajuda nestas coisas, entre microfones e coisas destas, porque costuma correr mal. Portanto, começo já a avisar. Se há uma coisa correr mal, voltamos atrás, está bem? Em primeiro lugar, queria apresentar-vos, claro que já quase toda a gente, pelo menos quase toda a gente ouviu falar na Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal. Poderão não saber que neste momento engloba 100 concelhos, portanto nós fazemos a promoção turística de 100 concelhos. Eu não trago isto aqui tanto para falar sobre a entidade regional, mas sim para fazer uma pequena distinção entre o que é a entidade pública, Turismo Centro de Portugal, que eu represento, que o Dr. Pedro Machado é presidente, e outra entidade. Nós só temos a competência de fazer promoção para o mercado interno e para os mercados de fronteira, províncias espanholas de fronteira. Para fazer promoção para os mercados externos, quem a faz é a Agência Regional de Promoção Turística. Felizmente, na região centro, o Dr. Pedro Machado é o presidente das duas entidades, foi agora recentemente empossado novamente como presidente da ARPT Centro de Portugal,
E quero-vos falar desta entidade também, não apenas da nossa, porque não é tão conhecida e é normal que seja necessário dar mais alguma informação sobre ela, porque é importante para quem quer desenvolver projetos de internacionalização. Isto deve ser um objetivo de qualquer projeto turístico que pretenda ter sucesso. Nós não vendemos apenas para portugueses, queremos vender para os mercados internacionais e, fazendo parte desta estratégia coletiva de internacionalização da ARPT, é um desses caminhos. Eles participam em feiras nos principais mercados e esses mercados são escolhidos pelos participantes. Trata-se de uma associação, não de uma entidade pública, e as empresas que querem fazer parte dessa estratégia fazem parte também dessa comunicação que é feita por esta entidade a nível internacional. Depois existe, e aqui começa a falar marginalmente de um sistema de incentivos, um instrumento chamado Plano de Comercialização e Venda, em que cada privado, anualmente, pode fazer uma candidatura, apresentada à ARPT, para fazer um plano individual de internacionalização. E eu vou dar-vos um exemplo muito concreto, que não é de Pombal, por acaso, mas não é muito longe daqui, de Orem. A ARPT não vai à Coreia do Sul fazer promoção, porque não é um dos mercados principais para a totalidade da região centro. Mas os hotéis de Orem descobriram ali um filão junto do mercado coreano e fizeram algumas ações de marketing para o mercado coreano. Neste momento, Orem vale cerca de 26% das dormidas de coreanos em Portugal. Foi isto que aconteceu e muito alicerçado também nestas estratégias individuais, uma aposta clara no mercado que tinha a potência para vir para a região centro, em especial para Fátima, por razões óbvias que não é preciso explicar. Portanto, é importante que tenham conhecimento da existência também desta entidade, porque todos os anos existe essa possibilidade de acesso a um sistema de incentivos que dá apoios a fundo perdido. Não vos vou dizer a percentagem, porque ela é variável, mas pode chegar aos 50% em projetos individuais e a 70% em projetos conjuntos, quando empresas se juntam para fazer uma estratégia de internacionalização. Depois disso, vamos avançar estas coisas que não interessam tanto, até para passar os tais 70 slides um bocadinho mais depressa do que estava planeado por mim, obviamente, só por mim, para vos dizer como é que vos podemos ser úteis. Nós temos uma equipa do Núcleo de Apoio ao Investimento Turístico, dentro da Turismo Centro de Portugal, que só faz isto, que faz o apoio ao investimento. O nosso objetivo é divulgar informação sobre qual é a legislação aplicável a cada projeto. Portanto, nós recebemos os investidores individualmente e tentamos também enquadrar qual é o melhor sistema de incentivos que está disponível para cada projeto. Portanto, o que quero que saibam daqui é que tem uma casa sempre aberta. Sempre que for necessário, podem-nos contactar. No final desta apresentação, vou deixar aqui também os meus contactos. Esta apresentação já fica cá com o município de Pombal e pode ser partilhada com todos os participantes, pelo menos aqueles que se registaram, os outros já não será tão fácil. Mas podem ficar com esta informação e podem usar os contactos à vontade para depois fazermos essa adaptação de cada um dos vossos projetos. Outra vertente que nós temos é do apoio ao empreendedorismo. Aqui trago um exemplo que não é de cá, que é um exemplo de Cantanhede. Nós estamos prestes a lançar mais uma edição do concurso de empreendedorismo. Quem tiver projetos novos, que ainda não estejam lançados, pode-se candidatar ao concurso, em que nós damos prémios aos 3 melhores, mas também tentamos fazer aqui uma ligação, não só com as entidades oficiais, e trago este exemplo, neste caso do Museu ZX Spectrum, em Cantanhede, em que conseguimos também fazer a ligação com o município de Cantanhede. Ele ficou em segundo lugar num concurso, mas já tem o projeto a funcionar e está instalado num espaço no município de Cantanhede. Tentamos fazer também outras ligações, por exemplo, com a Portugal Ventures. Faz parte sempre do nosso júri final, e em alguns casos, como aconteceu em Ceia, no abrigo do Queijo da Serra da Estrela, a Portugal Ventures, que é uma entidade de capital de risco, também já participou no capital dessa empresa, que também foi um dos nossos finalistas no ano anterior. Depois, ainda no campo do empreendedorismo, trago-vos um exemplo de Pombal. Ali o nosso Rui Rua, professor da ETAP e dono de uma empresa de animação, com quem nós fizemos uma reportagem. Está aqui o Vítor, este chat, provavelmente vos pode fazer perguntas a qualquer momento, está aqui a tirar fotografias. É ele que costuma fazer reportagens. Este foi um dos exemplos que nós encontramos. Fazemos reportagens sobre empreendedorismo e fazemos reportagens essencialmente sobre boas práticas para inspirar quem quer desenvolver projetos de investimento. Isto para nós é extremamente importante.
Também nesse âmbito quero abordar, e ainda por cima está aqui a professora Ana, está aqui a Anaísa, quero abordar uma parceria que nós temos feito todos os anos. Eu julgo que já há 3 anos que faço parte das provas de aptidão profissional da ETAP, com muito gosto, muito prazer e com muito proveito, felizmente. E agradeço muito aos convites que me são dirigidos e a tudo o que nos tem acontecido. Por exemplo, a Anaísa foi estagiar connosco quando tinha 18 anos pela primeira vez e foi a realizadora do nosso filme de apoio ao investimento turístico, da primeira versão. Entretanto, foi para o Politécnico de Leiria, para a Escola de Peniche. Já voltou a estagiar connosco, já nos fez o segundo vídeo. E para vos dizer então isto, que é muito importante, vocês têm em Pombal uma escola de excelência na atribuição de competências a quem está a estudar turismo. As pessoas que estão a sair dali, e eu acompanho as provas de aptidão profissional, saem preparadas para trabalhar, desde que sejam obviamente orientadas, como é óbvio, não é? É um trabalho de excelência que está a ser feito e eu digo-vos a todos os empresários, os existentes e os futuros de Pombal, que têm ali garantidamente imensas oportunidades de futuro para as vossas empresas e para enriquecer as vossas equipas. Temos também o concurso de teses académicas, porque é algo que queremos trazer também, que é o conhecimento que queremos partilhar com todos, e organizamos também todos os anos um concurso de teses académicas de mestrado e de doutoramento, e que depois queremos partilhar com toda a gente esse conhecimento. Nós temos neste momento outro projeto, que é este da monitorização, que é o Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal, que está a andar a uma velocidade um bocadinho menor do que seria desejável, mas já tem alguns resultados produzidos, já tem uma plataforma que ainda não estamos a divulgar na plenitude, mas já temos alguns dados, nomeadamente repositórios sobre conhecimento científico que é feito sobre o turismo na região centro e não só, e isto é muito importante para quem quer fazer uma candidatura a sistemas de incentivos, ter conhecimento sobre tudo o que é relevante para determinado produto turístico, ter conhecimento dos dados estatísticos, que são os que o INEP partilha, mas noutros estudos que também são feitos, e que nos permite, por exemplo, dizer que entre 2013 e 2019, nas dormidas no Concelho de Pombal, houve um crescimento durante todos os anos, como podem ver, e no acumulado entre 2013 e 2019, as dormidas cresceram 43%. Isto é sinal de sucesso, isto é sinal que as coisas estão a evoluir e isto não acontece em todos os concelhos. Não estão aqui os números de 2020, porque não vale a pena estar a mostrar desgraças, como devem imaginar, já bem chega aquilo com que temos passado nos últimos tempos. Outros dados relevantes que podem depois ser utilizados para candidaturas, estudamos também os mercados. E temos aqui os mercados de Pombal. O INE já fornece isto, dados de 2019, mas também já temos de 2020 e ainda de forma preliminar e provisória de 2021. Não vou perder muito tempo com isto, nem falar dos mercados. Quero dizer-vos que se precisarem alguma vez de alguma informação relativa às estatísticas relacionadas com Pombal, com a região de Leiria ou com a região centro, podem ser todas úteis, nós temos estes dados e estamos cá para os disponibilizar, para além daqueles que vamos disponibilizando naquela plataforma. E vou então entrar nos incentivos, e começo com estes slides, que são aqueles que começam logo a assustar, mas isto não é para assustar, isto são boas notícias. Num quadro normal, num quadro comunitário normal, nós temos dezenas de sistemas de incentivos. Eu vou mudar de slide, parece que não, porque é quase igual, mas isto foram programas que estiveram disponíveis entre 2014 e 2020. E posso dizer-vos que não estão aqui metade de todos os que estiveram disponíveis. Portanto, é importante conhecermos todos e aplicar os sistemas de incentivo que são mais favoráveis a cada um dos projetos. Porque normalmente existem incentivos para todas as tipologias de projetos, sejam privadas, sejam públicos. Eu vou focar mais nos privados, embora toque aqui também algumas questões relacionadas com os públicos. Começando pelo presente, e é isto que é importante, quem quer fazer uma candidatura hoje, a que é que pode recorrer? E eu aqui começava já por fazer uma pergunta, porque quero fazer um parênteses antes de começar com os incentivos ao investimento. Quem é que daqui já tem empresas turísticas em funcionamento? Temos algum presente com empresas turísticas? Não? Não vejo mãos, não vejo em lado nenhum, pois não? Claro que sim, exatamente. Claro que sim. Então, muito rapidamente, e também para o município, porque é importante também ter conhecimento disto, até para poder partilhar com as outras empresas que existem. Neste momento, ainda existem apoios relacionados com a mitigação dos problemas causados pelo Covid.
foram criadas várias linhas durante os últimos anos, desde 2020, necessariamente, mas ainda há duas que estão disponíveis. São linhas de empréstimo, de apoio à tesouraria, e o objetivo destas linhas, tanto por parte do Turismo Portugal, nesta linha, é dar algum fôlego às finanças das empresas. Isto, basicamente, nesta fase, são empréstimos sem juros, que estão indexados ao número de trabalhadores que cada empresa tem, mas é um empréstimo sem juros que tem um período de carência em que a empresa não vai pagar nada. Estamos a receber dinheiro sem ter que pagar juros e só vamos pagá-lo daqui a um determinado período. A versão original era 1 ano de carência em que não se pagava absolutamente nada. Na última versão já temos esta moratória em que se ficou definido que todos os créditos que tivessem que começar a ser pagos até 31 de março passaram para junho de 2022. Portanto, durante este período, as empresas que fizeram este empréstimo não estiveram a pagar juros e tiveram ali alguma folga na sua gestão financeira diária. Outro que existe é esta linha de apoio à economia para empresas exportadoras. Neste caso, já estamos a falar de uma linha que é gerida pelo Banco do Fomento, que já tem várias linhas de apoio a investimento também, mas também estas de apoio à tesouraria. Neste caso específico, não se podem candidatar todas, só se podem candidatar aquelas que demonstrarem que em 2019 fizeram 20% de vendas para estrangeiros, mas quase todos os códigos de atividade económica, e aí garantidamente o alojamento local também está, porque o alojamento está lá todo, também se podem fazer candidaturas. Estamos a falar de uma lógica diferente. Os empréstimos do Turismo Portugal são sem juros, aqui existe um limite de spread, só que este tem uma vantagem. Tem uma vantagem final que tem a ver com este prémio, este eventual prémio, que pode passar 20% deste empréstimo para fundo perdido. Ou seja, no final vamos ganhar dinheiro. E isto ainda está disponível, gerido pelo Banco do Fomento, desde que se mantenha o nível de emprego que existia em determinada data, que está definida nos regulamentos desta linha de apoio à economia. Avançando para incentivos ao investimento, que é isto que nos interessa mais, e a quase todos, havendo só aqui uma empresa representada das existentes. Neste momento, nós, como sabemos, estamos entre 2 quadros comunitários e não estamos no período mais fértil de existência daquelas dezenas de sistemas de incentivo que eu mostrei há pouco. Neste momento, aquela que é mais favorável para todas as empresas do setor do turismo é esta linha de qualificação da oferta. Estamos a falar de uma linha que também é gerida pelo Turismo Portugal. Tem como objetivo o apoio a investimentos de projetos turísticos, não apenas para novos projetos turísticos, mas também para a expansão, a modernização de projetos existentes. Temos um problema em Pombal, porque na maior parte dos casos, para a criação de novos projetos, não será um território elegível, porque a linha de qualificação da oferta passou a contemplar, passou a verificar-se que no regulamento só projetos em territórios de baixa densidade é que podem ser aprovados. Projetos novos. Requalificação de projetos existentes podem ser candidatados de Pombal. Aqui temos a freguesia de Abiúl, que é em território de baixa densidade. Portanto, tudo o que for aí pode apresentar projetos novos a esta linha. Como é que isto funciona? Esta linha, em 3 passos muito sintéticos nesta fase ainda. Há um primeiro momento, que também foi uma introdução nova de 2021, não era assim que acontecia nas versões anteriores, isto é uma linha que já existe com outros nomes, chamava-se Protocolos Bancários e teve outros nomes. Esta linha, o primeiro passo neste momento é entrar no site do Turismo Portugal, no SGPI, que é a plataforma para a apresentação de candidaturas do Turismo Portugal, e percorrer uma checklist de requisitos relacionados com a acessibilidade e com a sustentabilidade. Só os projetos que tiverem pontuação suficiente nessas 2 vertentes é que podem passar ao passo seguinte. Anteriormente não era isto que acontecia, este passo não existia. Passando essa fase, o passo seguinte é a apresentação da candidatura num dos bancos que aderiu a esta medida. Quase todos os bancos que nós conhecemos aderiram a este protocolo, que é assinado com o Turismo Portugal, e o primeiro processo é um processo negocial puro, sem limite de taxa de juros. Este é o primeiro passo que fazemos. Se o banco aprovar a operação, seja qual for a taxa de juros e os spreads e as condições que forem negociadas,
o banco envia para o Turismo Portugal e o Turismo Portugal vai analisar a candidatura e vai verificar se cumpre com os objetivos que presidiram à criação desta linha. Obviamente vão ter que ler tudo o que vem descrito sobre isto no site do Turismo Portugal e em especial na minuta do protocolo, que é o documento mais completo relacionado com esta temática. Se o Turismo Portugal aprovar a operação, vai então entrar, peço desculpa, andei um bocadinho mais, vai entrar na estrutura do financiamento. O Turismo Portugal pode entrar consoante o tipo de projeto em 40% ou 75% no caso dos projetos especiais. E quando entra à taxa de juros zero. O que é que isto vai fazer? No final, a estrutura do financiamento vai fazer com que a taxa de juros final seja bastante mais baixa do que era se negociássemos apenas com o banco, que basicamente são as opções que temos neste momento para fazer projetos de investimento turístico. Outra questão que é muito relevante aqui é a possibilidade de, novamente, em territórios de baixa densidade, haver um prémio de reembolso. Um prémio de desempenho, peço desculpa, em que até 30% da parcela do Turismo Portugal pode passar a ser a fundo perdido, desde que sejam cumpridas uma série de metas económicas que vêm definidas também neste regulamento. Novamente, isto só é válido para projetos em territórios de baixa densidade. Esta é, portanto, a melhor linha que neste momento está disponível. Depois temos outra alternativa também, isto para excluir linhas de crédito normais que estão disponíveis, que têm algumas condições, nomeadamente em matérias de garantias, são apoios de garantias. O Banco do Fomento tem muitas desse tipo, mas não são tão vantajosas, até porque estamos à espera de um quadro comunitário novo, estamos à espera de um PRR que há de chegar às empresas também, tem chegado a outras áreas, mas ainda não chegou às empresas. Mas temos também outra possibilidade, que é esta da Turismo Fundos, que é esta chamada Open Call 2020. Esta funciona de uma forma distinta dos sistemas de incentivo a que estamos habituados. Estamos a falar de um fundo imobiliário. E o que acontece aqui, vamos imaginar que eu sou dono de um imóvel ou de um terreno em que quero desenvolver um projeto turístico. Eu apresento uma candidatura à Turismo Fundos e a Turismo Fundos, se aprovar a operação, vai comprar-me o imóvel temporariamente. Depois eu tenho um prazo para fazer a recompra, de entre 3 e 15 anos. Durante esse período vou ficar a pagar uma renda anual, que é de 2,5% sobre o valor da compra que a Turismo Fundos nos fez, em territórios de baixa densidade, ou de 4% nos outros territórios. Depois tenho o prazo de 3 a 15 anos para fazer a tal recompra ao mesmo valor com que a Turismo Fundos me comprou. É assim que funciona este fundo imobiliário. Isto costuma trazer alguma urticária no caso do setor do turismo. Isto é muito mais normal na indústria, em que não estamos muito preocupados com o imóvel que estamos a vender. No caso do setor do turismo, quando temos imóveis antigos, imóveis de família, claro que é sempre um bocado esquisito deixarmos de ser os donos do imóvel, nem que seja temporariamente. Mas, na verdade, se formos olhar para um empréstimo e se for a hipoteca for sobre o imóvel, pode-nos acontecer exatamente a mesma coisa se não pagarmos. Portanto, no final de contas, vai tudo dar ao mesmo. Estes são os principais fundos que existem neste momento para as empresas. Depois temos as últimas novidades, como falou o Dr. Pedro há pouco, o Transformar o Turismo, que em teoria se pode aplicar também a privados. Estão lá definidas como entidades elegíveis, não só as entidades públicas, como as associações sem fins lucrativos e também os privados. Mas já vamos falar aqui um bocadinho mais à frente sobre os tipos de projetos que serão elegíveis e também sobre os critérios de seleção, essencialmente isso. E aí, se calhar, já vamos começar a ver que provavelmente nem todos os projetos privados vão conseguir entrar ou conseguir ter sucesso neste Transformar o Turismo. Ele está dirigido, como vos disse, para todas as tipologias de entidades, todas as naturezas, públicas, privadas, associativas sem fins lucrativos. Todos os códigos de atividade económica ou projetos relacionados com o turismo são elegíveis. E depois temos um objetivo, que é geral, que é do Turismo Portugal, que é requalificar o turismo, trazer modernização à área e trazer cada vez mais fluxos e fluxos de maior valor acrescentado para os nossos destinos. O Transformar Turismo dividiu-se em duas linhas. Uma que é a dos territórios inteligentes, muito virada para questões tecnológicas. Não vou entrar aqui em grandes detalhes, não será isto que será tão importante para vós, mas é importante saberem que isto também existe e que pode haver projetos nesta área de soluções tecnológicas
mas que tenham sempre benefícios em rede. Não é para apenas uma empresa, é para territórios de uma forma alargada. É assim que ele deve ser olhado. Esta linha, transformar os territórios. Depois tem aqui as tipologias todas, vamos àquela que nos interessa mais, que é a linha regenerar territórios. E aqui é uma linha que é muito mais dirigida para entidades públicas, podendo ser uma entidade privada também fazer candidaturas. Desde que os projetos, esta aqui é a linha, recordo, se não ouviram falar, provavelmente já ouviram falar, no Valorizar, o programa Valorizar que existia, nomeadamente a linha de apoio à valorização turística do interior, mas também as outras linhas todas que existiam. Mas também houve do turismo acessível, houve do turismo sustentável e das redes Wi-Fi também existiu esse, agora mais direcionado para os territórios inteligentes. Temos esta linha em que o Turismo de Portugal e a Secretaria de Estado do Turismo está a apontar mais para projetos em rede. Dificilmente vai haver aprovado um projeto apresentado apenas por um município. É possível um privado apresentar um projeto também, desde que cumpra os princípios todos e as premissas que vêm definidas no regulamento, mas para ter sucesso, ele deve ser assente num modelo em rede. Isto é absolutamente fundamental. Ainda hoje estivemos numa sessão com o diretor do Investimento do Turismo de Portugal, o Nuno Alves, que voltou a frisar estas questões. Dificilmente um passadiço de uma Câmara Municipal vai ser aprovado nesta linha. Agora, uma intervenção maior, numa linha, numa ligação, por exemplo, de uma ecovia relacionada com o Eurovelo, por exemplo, vos diz respeito também passa aqui. Aí já pode haver apoio. A ideia aqui é juntarem-se, seja a outros municípios, seja no âmbito da comunidade intermunicipal, porque também é possível haver candidaturas, obviamente, no âmbito das comunidades intermunicipais, e há muito trabalho que já está feito aqui. Ou seja um privado que consiga fazer isto com entidades públicas ou privadas, porque é possível fazer não só projetos individuais, mas também projetos em conjunto, que podem juntar públicos e privados. É possível fazer uma candidatura e ter sucesso, mas é preciso mesmo esta visão de trabalhar produtos específicos, consolidar produtos existentes. Não chega a estar a fazer uma candidatura de um produto que já está completamente consolidado, em que não vamos fazer nada de inovador. Tem de se consolidar, tem de se criar valor em cima dos produtos existentes e sempre assentes na lógica da rede e do contributo que o projeto vai trazer a essa rede. Temos então estes critérios de seleção, e era para aqui que eu queria mostrar, que eu vos queria mostrar também estes critérios de seleção, são vários, alguns relacionados com a inovação, alguns relacionados com o impacto que os projetos podem ter naquilo que são os objetivos das entidades públicas, nomeadamente o Turismo de Portugal e a Secretaria de Estado do Turismo, mas eu chamava-vos a atenção em especial para a linha D, esta dinâmica territorial, que é a capacidade dos projetos, como ali diz, capacidade de gerar externalidades positivas de caráter supramunicipal. Se um projeto individual, vamos imaginar um turismo em espaço rural de um privado que quiser fazer uma candidatura, ele não vai gerar estas mais-valias de uma forma abrangente para vários municípios. Em princípio, pode haver esses casos. E mesmo o Turismo de Portugal tem-nos dito. Pode haver alguns casos específicos, eu vou dar aqui um exemplo que tem sido dado. Imaginem uma casa que está relacionada com uma realidade do turismo literário, que é um produto que está ainda longe de estar consolidado, mas que é relevante para alguma questão relacionada com o turismo literário e que se junta numa rede de turismo literário. E se isso for relevante para toda essa rede que toca em municípios diferentes, essa intervenção já tem algumas hipóteses de ser aprovada. Dificilmente um turismo em espaço rural vai ser aprovado aqui se não tiver essa lógica de rede e de ligação a outros projetos. E também porquê? Porque os critérios de seleção do Turismo de Portugal, eles têm chamado a atenção para isso, peço desculpa que o microfone fugiu, ou fui eu que fugi dele. Todos estes quatro critérios de seleção vão ser pontuados de 1 a 5 pontos, mas há um mínimo de 16 pontos que os projetos têm de ter para ser considerados elegíveis. E para isto tem de ter um mínimo de 5, 5, 3, 3. Não pode haver nenhuma pontuação de nível 1. Se voltarmos atrás, o tal projeto individual na linha D dificilmente escapará à nota 1. E então assim nunca vai ser elegível, mesmo que cumpra com todas as outras premissas. É isto que eu quero chamar a atenção, não apenas para os projetos privados, mas também para os projetos públicos. O Turismo de Portugal está-nos a chamar a atenção, vai ser um sistema de incentivos extremamente exigente para todos os projetos.
Outra questão extremamente relevante, nomeadamente em especial para câmaras municipais, para a entidade regional de turismo também é relevante neste momento, para comunidades intermunicipais. Não pode haver nenhuma candidatura apresentada enquanto tiverem 2 projetos a decorrer sem pedido de pagamento finalizado, no âmbito ou do valorizar ou desta própria linha. Eu vou dar-vos um exemplo concreto. Neste momento, da entidade regional, nós temos 2 valorizar ainda a decorrer, nenhum deles está em fase de pedido de pagamento. Como o regulamento está neste momento, e se não houver alterações, nós não nos podemos candidatar a esta linha. É importante também que se saiba disto, e porque isto conta não só, vamos imaginar que há um projeto de uma comunidade intermunicipal. Se o município de Pombal for um dos participantes e se tiver 2 projetos a decorrer, nem nessa vertente se pode candidatar. Isto também é importante dizer nesta fase. Voltando aqui, outra questão relevante tem a ver com esta condição de acesso, de elegibilidade dos projetos ao transformar, que tem a ver com os contributos para a sustentabilidade. Isto agora vai estar presente em todos os sistemas de incentivos, já começa a estar também naqueles que são especificamente para privados, como vimos há pouco na linha de qualificação da oferta, mas também vai ser uma realidade para este transformar o turismo, e para isso cada promotor vai ter que indicar 5 indicadores nestas tipologias que estão a ver e uma meta para atingir. Eu ainda não vos falei dos apoios, porque provavelmente já passei o slide, mas como eu estou aqui meio de lado, nem reparei se o slide passou ou não. Os apoios desta linha são de 30% de base, podendo chegar aos 70%. Para subir dos 30%, há 2 tipologias de majorações. 20% para projetos que sejam desenvolvidos em territórios de baixa densidade, ou quando são desenvolvidos de uma forma mista, parte em baixa densidade ou parte fora dela, tem de haver um valor maior da parte da baixa densidade para ter esses 20%, e os outros 20% estão relacionados com a participação do projeto no âmbito de estratégias de eficiência coletiva, nomeadamente aquelas que estão definidas no âmbito do Programa Operacional Regional, algumas que vocês conhecem, como as aldeias de xisto, as aldeias históricas, mas outras que também estão definidas. E há uma segunda vertente que ainda não está finalizada por parte do Turismo Portugal, onde ainda hoje eu enviei essa informação para o Nuno Alves do Turismo Portugal, em que os produtos turísticos integrados, que são projetos desenvolvidos pelas comunidades intermunicipais e que definem objetivos específicos para territórios, e neste caso para a região de Leiria, também podem beneficiar desses outros 20%, podendo então chegar aos 70%. Para entidades públicas, 70% a fundo perdido. Para entidades privadas, é metade a fundo perdido, também até aos 70%, metade a fundo perdido, metade de empréstimo sem juros. O que é relevante aqui, e para cruzar isto com esta questão dos indicadores? Se 2 dos indicadores, se as metas que nós colocamos na candidatura, mesmo para entidades públicas, se não forem atingidas 2 dessas metas, o fundo perdido passa a empréstimo não reembolsável. Portanto, é importante fazer um trabalho muito detalhado nesta questão dos indicadores, que sejam indicadores muito realistas, para não termos surpresas, para não estarmos à espera de ter um incentivo de 70% a fundo perdido, vamos imaginar, de 200 mil euros, e depois vamos ter que o pagar de volta, o que pode ser um bocado desagradável para quem tiver o projeto em mãos. Outro projeto, outro sistema de incentivos, este já foi lançado há mais tempo, foi agora em outubro, também é recente, o Portugal Events. O Turismo Portugal, no Valorizar, previa a possibilidade de apresentação de candidaturas também de eventos no âmbito do Valorizar, e tinha outras linhas relacionadas com congressos. Entretanto, resolveram incluir todas as tipologias de eventos neste Portugal Events. Não é para todos os eventos. E vamos ver quais são os limites que aqui estão definidos. Aqui chama a atenção também para uma questão. São elegíveis algumas entidades públicas, os municípios não são elegíveis, mas as empresas municipais são elegíveis. Isto foi algo que nos foi transmitido também pelo Turismo Portugal, mas os privados que têm os direitos de organização dos eventos são sempre elegíveis também a esta linha. Ela tem três tipologias de eventos. Uns são os eventos de dimensão internacional. Estes são assim um bocadinho puxados, porque temos de ter um investimento mínimo de 2 milhões de euros e há um apoio que pode chegar aos 50% a fundo perdido. Esta é uma regra para todos. 50% a fundo perdido pode chegar no máximo ao 1 milhão
de incentivo. Depois temos aqueles intermédios que contribuem para trazer atratividade para os destinos, e aqui não há qualquer tipo de limitação, mas os projetos têm de ter, no mínimo, também os eventos, um investimento mínimo de 250 mil euros, sendo também o apoio de 50% do fundo perdido, até ao limite dos 250 mil. Depois há uma terceira tipologia, que tem a ver com os eventos corporativos, congressos e outro tipo de eventos corporativos, que se podem candidatar aqui não numa lógica de percentagem a fundo perdido, mas é um valor de 5 mil a 50 mil euros, que depois pode ter algumas majorações, que está relacionado com o número de dormidas comprovadamente geradas por aquele evento, por aquele congresso. Também é importante que tenham conhecimento que está disponível neste momento. Eles falam o Turismo Portugal fala numa dotação anual de 5 milhões de euros, mas isto vai sendo sempre reforçado. Neste momento está garantida a versão anterior, de 2021, que não esgotou a verba, portanto ainda há verba neste momento para isto, mas depois agora, em breve, garantidamente que vai haver nova dotação para este sistema de incentivos. Antes de falar no futuro, que é um futuro que ainda é um bocadinho desconhecido, mas vamos falar daquilo que é existente. Eu abria já o espaço para algumas questões que possam ter relativamente a estes sistemas que eu vos estive a falar. Não sei se alguém tem alguma questão para colocar nesta fase, ou se vamos avançar para o futuro e depois guardamos tudo para o fim, não é? Estou a ver que ninguém está com vontade de fazer perguntas. Muito bem. O futuro. O futuro está mais ou menos sintetizado neste quadro, e não vale a pena estar a olhar para todas aquelas linhas que aqui estão definidas. Temos ainda na primeira linha os restos do Portugal 2020, do 14-20, do quadro comunitário 14-20, que ainda vai ter execução até 2023. Já não será quase evidentemente para apoio para as empresas, mas vamos ter aqui, com tudo junto, todos os valores que estão previstos, quer do anterior quadro ainda, quer do novo quadro, que ainda não começou, ainda não tem avisos, quer no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, um total de 61 mil milhões de euros previstos, ou seja, 6,8 mil milhões por ano. Portanto, isto dá-nos esperanças que vamos ter muitos sistemas de incentivo nos próximos tempos, que devem começar a qualquer momento, não imediatamente, porque não vai ser agora nem no mês de fevereiro, nem no mês de março, que isto vai começar a cair com esta velocidade, mas a partir de 2022, garantidamente, teremos já sistemas de incentivo mais direcionados para empresas no âmbito do PRR, que é aquele que já está em funcionamento, e assim que o novo quadro comunitário estiver disponível, vamos ter garantidamente muitos sistemas de incentivo também para apoiar empresas e para apoiar projetos do setor do turismo. Sobre o PRR, sem me alongar muito, já existe um site, os eixos de intervenção também já sabemos quais são as dotações que estão aplicadas a cada uma das tipologias de projetos macro que lá vêm definidas. Em nenhum local se vê escrito turismo, mas o turismo está integrado, obviamente, na atividade económica e pode ser integrado em muitas destas vertentes que aqui vêm definidas. Temos estes 3 eixos essenciais: resiliência, transição climática, onde entra a sustentabilidade, e também a transição digital. Portanto, isto vão ser 2 vertentes extremamente relevantes para as empresas nos próximos anos. Tudo muito virado para a sustentabilidade e para as alterações climáticas, e tudo muito virado também para a digitalização da economia. Isso vai ser fundamental e vai haver dezenas e dezenas de sistemas de incentivos relacionados com isso, alguns maiores, outros mais pequenos, mas garantidamente que vão tocar em todas as tipologias de empresas e de projetos que existem. Ainda sobre isto, convido-vos a pesquisar já, a partir de hoje, no site do PRR. Tem lá uma página específica sobre candidaturas para as empresas, e escolhi este caso. Podem escolher só para empresas e candidaturas abertas. Eu fiz o exercício, neste momento já há várias abertas, não tanto para investimento em turismo, porque ainda quase não é possível em nenhuma destas que estão abertas, mas convido-vos a fazerem esta pesquisa. Outra coisa boa deste PRR, para já, é que existe também um plano de avisos de concurso, que nos permite saber, com alguma antecedência, o que é que vai abrir e em que mês. Da última vez que eu fui ver, os meses de janeiro, fevereiro e março já têm as previsões todas dos sistemas de incentivo que vão abrir. Isto já aconteceu no quadro passado, só aconteceu durante 2 anos, mas é, obviamente, um instrumento muito relevante para quem quer fazer algum tipo de planeamento, e que tem sido isto, a incerteza com que estamos já há mais de 1 ano,
e ainda já no início deste ano de 2022, em que não sabemos exatamente quando é que vão abrir todos os sistemas de incentivo. Portanto, convido-vos a fazer esta pesquisa e já a começar a verificar o que é que existe. Ainda no âmbito do futuro, o Portugal 2030, isto é o quadro comunitário entre 21 e 27, que também vai ter execução até 2030, temos já definido quais são os programas operacionais temáticos, para além dos programas operacionais regionais, mas que em tudo está a ser muito semelhante àquilo que foi organizado para o quadro 14-20. Todos estes quadros temáticos, com ligeiras diferenças nas nomenclaturas, são quase iguais àquilo que já existia no quadro anterior. Eu só chamo a atenção para isto, porque é importante para aquilo que vou fazer a seguir, que é voltar um bocadinho atrás, que é falar dos sistemas de incentivo que estiveram disponíveis durante o quadro passado. Como já está a gente a sair, eu vou começar a acelerar um bocadinho. Já estou a demorar bastante tempo, já vi. Não sei que horas são, não faço a mínima ideia, mas ainda estou num prazo aceitável. Ainda um prazo aceitável, acho que sim, ainda antes da hora de jantar. Vamos avançar então para isso rapidamente, para olhar para o passado. Começo com este exemplo de 2 projetos que foram apoiados na zona Oeste, neste caso na Zona Oeste. Também para vos dizer que todas as tipologias do setor do turismo, mesmo nos sistemas de incentivo mais complexos, e aqui estamos a falar à esquerda do Noah Surf House, que é alojamento local, como no caso do Bucobac e do lado direito, que é em Peniche, mesmo o alojamento local e mesmo os parques de campismo também são projetos que são elegíveis. Não é a tipologia do projeto que vai fazer diferença no quadro comunitário, vai ser a qualidade do projeto e a forma de comprovar os contributos do projeto para os objetivos de quem gera os sistemas de incentivo. E vou falar dos principais sistemas de incentivo de uma forma relativamente resumida, começando pela inovação produtiva e empreendedorismo qualificado. Foi neste que aqueles 2 projetos foram aprovados. Este sistema de incentivo tinha um mínimo de investimento de 75 mil euros na maior parte dos casos, noutros casos era 50 mil, nos casos do empreendedorismo qualificado. Era para todas as tipologias de empresas, isso também é importante, e todos os códigos de atividade económica do setor do turismo eram elegíveis. Os apoios iam na última versão, peço desculpa que a minha garganta já está a começar a sofrer, os apoios iam de uma taxa base de 45% para as micro e pequenas empresas, nos outros casos, para as médias empresas era mais baixa e para as grandes empresas também se podiam candidatar já só a base de 15%, e depois tinha um conjunto de majorações relacionadas com os territórios de baixa densidade, com o número de postos de trabalho criados, uma série de... Obrigado. Tal dia minha. Obrigado. Um conjunto de majorações que podiam fazer o incentivo chegar aos 75%. Depois de achada esta percentagem, o apoio era dividido em 2 partes. Metade fundo perdido, metade empréstimo sem juros, que na maior parte dos casos devia ser pago em 8 anos, incluindo 2 anos de carência, portanto o pagamento era feito durante 6 anos, depois de 2 anos sem pagar. No caso da construção de hotéis, esse prazo aumentava para 10 anos, com 3 de carência incluídos. Eu falo destes sistemas de incentivo porque é muito normal que no próximo quadro estes sejam semelhantes. Este sistema de incentivos, com ligeiras diferenças, esteve disponível nos 2 últimos quadros comunitários, ou seja, nos últimos 14 anos, não tanto 14 anos, porque isto não começa logo no princípio dos quadros comunitários, mas vamos dizer 12 anos, este sistema de incentivos esteve disponível, em especial para hotelaria, mas, como veem, o alojamento local, desde que seja um projeto de qualidade e com algum grau de exigência, nomeadamente rentabilidade garantida, o enfoque para mercados externos e, garantidamente, aqui o fundamental neste sistema de incentivos é comprovar a inovação. Nós temos que comprovar a inovação nos nossos projetos e, neste caso, o Turismo Portugal costuma ser muito exigente. Este é o sistema de incentivos ideal para esse tipo de projetos. Pode ser coincidência, mas foram raros os projetos, porque isto não está escrito em lado nenhum do regulamento, por isso é que eu estou a dizer isto, foram raros os projetos com menos de 10 quartos que foram aprovados na região centro neste sistema de incentivos. Houve 2, 3 que eu tenha conhecimento com menos de 10 quartos. Portanto, a questão da rentabilidade e da escala dos projetos neste sistema é de grande relevância. Depois tem aqui mais informação sobre a avaliação, não vou perder muito tempo com isto.
Aquele sistema de incentivos anterior que falei, inovação produtiva, era para investimento produtivo. Estamos a falar de obra, estamos a falar de aquisição de equipamentos, estamos a falar, por exemplo, de aquisição de veículos. Quando, vamos imaginar uma empresa de animação turística que faz passeios de carros, com um carro, nesse caso específico em que a atividade depende do carro, da existência do carro, um carro também é elegível para despesas nesse sistema de incentivos. Depois tínhamos também dois, ligeiramente distintos, a qualificação de PME e internacionalização, em que os apoios eram normalmente de 45% de fundo perdido, mas para investimento imaterial, ou no caso da internacionalização, ou no caso de outros fatores de diferenciação relacionados com a vida das empresas, nomeadamente economia digital, propriedade industrial, criação de marcas, uma série de tipologias que também eram aqui integráveis. E depois tivemos também os vales. Os vales eram projetos mais pequenos, eram projetos que no máximo de investimento podia ir aos 20 mil euros, mas depois tinham um apoio a 75% a fundo perdido. Eles não estiveram disponíveis durante muito tempo, em especial um que era o Vale Empreendedorismo, em que era possível fazer sites e planos de marketing, e esse aí teve uma fase de candidaturas e desapareceu tudo num instante, porque 75% para fazer sites e planos de marketing, como devem imaginar, desapareceu a grande velocidade, as empresas trataram disso rapidamente. Depois temos mais duas tipologias. Aqui cruza-se o passado com o presente, porque ainda há avisos abertos no âmbito do PDR 2020. O PDR 2020 é mais direcionado para a agricultura e para as florestas, mas tem algumas vertentes para o setor do turismo também. Uma delas é a diversificação de atividades na exploração agrícola, e aqui é importante que haja uma exploração agrícola e que exista uma exploração agrícola oficial naquele local onde vai ser feito o projeto. Portanto, não é para todos os projetos. E os apoios podem chegar aos 50% de apoio a fundo perdido. Portanto, se alguém estiver nesse caso, também é possível que fazer candidaturas no âmbito deste sistema de incentivos. Neste momento não está nada disponível para esta zona. Agora recordem que estou a ter uma branca, mas é a Terras de Sicó, aqui. Exato. Ainda bem, porque eu assinalei a verde para outra candidatura, que é a renovação de aldeias, que neste momento está aberta para o território das Terras de Sicó. Esta é um bocadinho mais abrangente, o objetivo já não pode ser individual, tem de ser mais alargado, e neste momento, e até ao dia 28 de fevereiro, está aberta uma candidatura da renovação de aldeias também neste território. Depois temos aquele que foi o sistema de incentivos mais relevante para projetos de menor dimensão. Aqui temos no SI2E na primeira versão, que depois foi transformado no Programa de Apoio à Produção Nacional na última versão, já com algumas diferenças, mas também que eram diferenças que estavam relacionadas com os problemas que tivemos no âmbito do Covid. O Programa de Apoio à Produção Nacional já não servia para novos projetos, servia apenas para projetos já instalados que tivessem historial pelo menos em 2019. Mas a versão original do SI2E permitia também a apresentação de novos projetos, ainda por criar e ainda por instalar. Rapidamente para o que interessa, que tem a ver com isto, tem a ver com os apoios. Os projetos podiam ter no máximo 235 mil euros de investimento e os apoios iam dos 40% aos 60% em territórios de baixa densidade, fora da baixa densidade entre os 30% e os 50%. Temos sempre uma taxa base e depois no SI2E era mais relacionado com a criação do emprego, que nós tínhamos mais majorações, pelo menos nas primeiras versões. Nesta última versão do Programa de Apoio à Produção Nacional, já são estas ideias que aqui vêm referidas, nomeadamente o contributo do projeto na transição digital, na economia circular, no contributo para estratégias, que voltam a estar aqui os produtos turísticos integrados, portanto, estratégias coletivas em vigor ou definidas para aqueles territórios. Este será também, garantidamente, um instrumento, chame-se SI2E, chame-se outra coisa qualquer, mas que deverá estar disponível. E é aquele que tem apoios a fundo perdido mais elevados, mesmo para os projetos mais pequenos e com um grau de exigência menor em comparação com o primeiro que falei, que é o SI Inovação Produtiva, em que só os projetos mais fortes é que podem, mais fortes e mais direcionados para os mercados externos, é que poderão ter algum tipo de sucesso. Nas despesas elegíveis, quero falar aqui também no que é mais relevante. A obra é uma despesa elegível, tal como são uma série de outras despesas que são necessárias para o setor
para o setor do turismo em especial, porque ele está aberto para toda a atividade económica, não apenas para o setor do turismo, mas é importante que saibam também que cada aviso de concurso costuma trazer alterações nesta matéria, portanto é sempre importante perceber quais são os limites por cada tipologia de investimento daquilo que vai estar disponível. Para finalizar e para não assustar mais ninguém, cheguei à parte das fontes de informação, não vou falar sobre elas aqui agora, mas ficam com estes slides também, para terem informação, onde recolher informação a todo o momento, para além dos instrumentos da Turismo Centro de Portugal, que estão aqui também, a nossa equipa de apoio a investimento, quer a página de Facebook, quer agora no site, também tem uma página dedicada, podem lá encontrar toda esta informação tão atualizada quanto possível, tal como em todos estes sites que são das entidades oficiais e que fazem a gestão dos sistemas de incentivo. Por fim, deixo aqui os meus contactos, que podem utilizar à vontade. Deixo só a nota de que não partilho o meu telefone, porque raramente atendo e não gosto de deixar pessoas penduradas, mas é o que acontece normalmente. Portanto, experimentem o mail. Vai correr muito melhor, vão ver. Acreditem em mim. Muito obrigado. Bem, não sei se, e agora sim, se tem alguma questão para dirigir ao Dr. Gonçalo Gomes. Não sei se alguém quer começar, se não há questões. Boa tarde, muito obrigado pela apresentação. É uma pergunta mais direcionada para a primeira parte da apresentação. No âmbito do Portugal Eventos, fala que é preciso um pedido de parecer prévio à entidade regional. Esse pedido de parecer é uma explicação exaustiva do evento ou é só uma explicação mais breve, tendo em conta os objetivos do turismo no centro e tendo em conta a realização do evento? Obrigado, era só isto. Este está, funciona. Ok. Nós tivemos duas versões para essa resposta. A versão atual é um bocadinho menos simpática e vai dar mais trabalho a quem vai fazer as candidaturas. Essa linha foi lançada em outubro, mas ela já estava a ser tratada já há vários meses pelo Turismo Portugal e depois nós fomos surpreendidos, tal como toda a gente, em que seríamos uma entidade que ia dar esses parceiros. Nós começámos a dar alguns parceiros. O Turismo Portugal convidou-nos para uma reunião, finalmente, depois de 2 meses daquilo estar disponível, e explicou-nos que os parceiros estavam a ser muito pouco detalhados. Basicamente, puxaram-nos as orelhas, a nós, todas as entidades regionais de turismo. Portanto, o que ficou combinado foi que, neste momento, e é isso que nós estamos a pedir a todos os projetos, quando terminarem todos os campos que vão colocar no formulário no SGPI do Turismo Portugal, depois de terminarem todo esse trabalho, enviem-nos toda a informação, que é a partir dessa informação que nós vamos fazer parceiros. Infelizmente sou eu que o estou a fazer, são 2 páginas pelo menos, portanto, a sério, enviem-me tudo, porque senão eu não vou ter informação suficiente para dizer, nem é tanto por nós, porque os projetos que são importantes para o nosso território, claro que nós vamos fazer força por eles, como sempre fizemos, mas é importante também para convencer o Turismo Portugal, porque a decisão final vai ser sempre do Turismo Portugal. E tal como aquilo que vos transmitia há pouco sobre o transformar o turismo. O Turismo Portugal está a ser muito exigente na análise dos projetos, não apenas do transformar, mas também do Portugal Event. Nessa reunião foram-nos ditas várias coisas em que tipologias de projetos que não iam ser aprovadas garantidamente. Se alguém tiver a preparar alguma passagem de fim de ano ou alguma coisa assim, não vai passar, garantidamente. Coisas deste género que nos foram ditas, porque já estavam lá a chegar projetos assim. Não está escrito no regulamento, mas o Turismo Portugal está a transmitir-nos esta informação. Façam fora do SGPI toda a candidatura, enviem-nos essa informação e a partir daí, se tudo correr bem, no prazo máximo de 1 semana, têm o parecer dado. Ok? Todas as que não fizerem hoje, têm os contactos para as fazer depois, como é óbvio.
Mas estou à vossa disposição. Não é claro? Ainda não há incentivos suficientemente bons para haver dúvidas. Não havendo mais questões, resta-me agradecer mais uma vez ao Dr. Gonçalo Gomes pela sua apresentação e agradecer a presença de todos, naturalmente. Muito obrigada.